Shalom Adonai. Encontre o seu lugar, se acalme. Quem nunca participou de um culto tão longo, a Bíblia ensina que devemos oferecer ao Senhor vigílias. E as vigílias, conforme as Escrituras, têm a duração de 3 horas. Muitas vezes oferecemos mais de uma vigília. Você pode, por exemplo, oferecer todas as vigílias da noite. E aí você oferece ao Senhor aproximadamente 9 horas de louvor, oração. E aqui nós estamos com a oportunidade de oferecer a Deus essa última vigília do ano de 2023. E também ofereceremos ao Senhor em oração os primeiros momentos do ano de 2024. A Bíblia nos ensina também que devemos oferecer ao Senhor o começo das coisas. Isso chama-se primícias. Então todos nós deveríamos nos importar de sempre oferecer ao Senhor o primeiro lugar. O primeiro lugar no nosso tempo, o primeiro lugar na nossa vida, o primeiro lugar em nosso novo ano. Então, encerramos um ano em louvor, adoração, e começamos um novo ano da mesma maneira, buscando ao Senhor. Então, fique tranquilo, um jantar extraordinário está sendo preparado, está tudo sob controle, tudo dentro do horário. Eu sei que tem alguns irmãos vivendo em agonia. Meu Deus, esse culto não acaba. Imagina como será o céu. Tem gente que tem medo do céu ser só louvor, culto, adoração. Só esse tipo de coisa que estamos fazendo aqui, isso assusta muita gente. Mas fique tranquilo. Está tudo dentro do horário, tudo sob controle. Você, daqui 1 hora e alguma coisa, estará se alimentando. Nós ainda temos 1 hora de vigília e vamos oferecê-la com muito amor e muito carinho ao Senhor. Senão ela não vale. Se não for fruto de respeito, de consideração, essas coisas são fundamentais. Nada tem valor se não houver amor. Se você não oferecer com amor ao Senhor, não tem dinheiro que valha alguma coisa, não tem sacrifício que valha alguma coisa, nada valerá. Você precisa adicionar amor. O começo é o amor. Então, tudo o que fazemos aqui nasce do amor. Inclusive, ouvir a palavra do Senhor. Eu sei que o Guilherme colocou vocês assentados, mas eu vou levantá-los mais uma vez, para que a gente faça a leitura da mensagem oficial. Tu que vai projetar ou o Gilson? Tu? Vamos lá. Nós leremos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Eu mandei um slide, ele te passou? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Amém. Não queremos, porém, irmãos, leiam o que está sublinhado, por favor. Para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois, leiam de novo. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora,
Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Leiam, por favor. De modo algum precederemos os que dormem, porquanto, sublinhado, dada sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Pode se assentar. Estudando esse texto para a mensagem de hoje, consegui encontrar nesses versículos 7 fatos sobre o arrebatamento. Eu quero compartilhá-los com você. Primeiro fato: os mortos não estão mortos. Repita comigo: os mortos não estão mortos. Mais uma vez, os mortos não estão mortos. No versículo 14, nós lemos: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Quem acredita que Jesus ressuscitou? Ele continua: assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Se você acredita na vitória de Jesus sobre a morte, precisa acreditar que a morte foi vencida. Quando a Bíblia fala que Jesus trará os mortos, ela está contando para a gente que os mortos não desapareceram. Ela está contando para a gente que a morte não acabou com eles. Ela está contando para a gente que existe vida após a morte. Algumas pessoas, quando leem no final desse versículo que Jesus trará os que dormem, ficam imaginando que todo mundo que morreu está dormindo. Mas o Novo Testamento usa essa metáfora de estar dormindo para falar sobre o nosso corpo quando morremos. O corpo, quando morre, é deitado no chão e ali ele fica, desligado da terra, sendo consumido ao longo do tempo, se desintegrando. Quando você dorme, você se desliga desse mundo. Então a ideia de que aqueles que estão dormindo é porque eles se desligaram do mundo em que estamos vivendo. Não quer dizer que eles estão inconscientes. Não imagine você que a morte é dormir. Tem gente que, pensando assim, tem até medo de dormir. Já ouvi pessoas falando que quando dormem tem a impressão de que estão lidando com a morte. Gente que não gosta de dormir por esse medo de não acordar. Mas a Bíblia nos garante em várias passagens que aqueles que morreram estão conscientes, vivendo em outro lugar. Então não imagine você que a morte acaba com sua existência. Pelo contrário. Aqueles que morreram, nós acabamos de ler, estão vivos. Estão vivos em algum lugar, por isso Jesus os trará. Estão aguardando. Se você for a Lucas, capítulo 16, você verá que aqueles que morreram estão totalmente conscientes, conversando, lidando com o lugar para onde foram,
Se foram para o paraíso, estão lidando com a bênção desse lugar. Como é o paraíso? É um lugar de culto hipnotizante sem fim? Nenhum lugar é assim. Não existe um céu criado por Deus que os seres fiquem hipnotizados 24 horas falando aleluia ou glória a Deus. Em todas as esferas que Deus construiu, os seres vivem, eles produzem, eles inventam. Em todos os lugares que Deus construiu, os seres estão conscientes. Então os mortos não estão inconscientes, não estão dormindo de fato. Só o corpo deles que se desligou dessa terra. Em Mateus capítulo 22, no versículo 31 e 32, preste atenção, Jesus disse o seguinte: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Jesus utiliza várias citações do Antigo Testamento. Quando o Senhor disse que era Deus de Isaque e de Jacó, falando que em todos esses momentos ele estava contando para o mundo que essas pessoas continuavam vivas e que ele continuava Deus de todos os que passaram por esse planeta. Não há mortos, só deixaram de existir nessa terra. Então entenda, os mortos não estão mortos, eles estão vivos em outro lugar, aguardando os planos de Deus que seguirão em pleno curso e realização. Segundo fato, os mortos voltarão. E não é como temos visto nos filmes de zumbi. Os mortos voltarão, mas não voltarão como zumbis, vampiros, demônios. Os mortos voltarão. Jesus fala isso lá no versículo 14. Vamos lê-lo de novo. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que morreram. Jesus trará de volta todas as pessoas que já viveram nessa terra. Ele trará de volta. A volta dos mortos é dividida em duas fases. E a gente precisa entender isso. Veja só o que Paulo fala em Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Paulo está falando que esse universo espera com expectativa ardente a volta dos mortos. O universo espera o retorno dessas pessoas que Cristo trará de volta à vida material. Eles serão trazidos de volta, obrigado, e desfrutarão do universo. Por quê? Porque a ressurreição daqueles que esperam em Cristo será carregada de uma transformação jamais imaginada. Então os mortos não voltarão no mesmo corpo que tinham, mas esse corpo será ressuscitado e transformado, e será habilitado para desfrutar de um universo que permanece como um enigma para o corpo que temos hoje. No versículo 21, veja que lindo, na Nova Tradução, linguagem de hoje, Romanos capítulo 8. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus.
corpo que teremos nesse futuro tremendo nos dará a liberdade para desfrutar do universo. Nós não temos liberdade para desfrutar do universo hoje. Existem planetas, se você pudesse entrar nele, você morreria esmagado pela gravidade daquele planeta. Existem planetas que você não tem liberdade de respirar lá. Existem planetas cuja temperatura é insuportável para você. Então o universo nos expele porque o nosso corpo não tem capacidade de desfrutá-lo. No futuro, o milagre de Deus sobre nós abrirá o universo e ele estará ao nosso alcance. Em terceiro lugar, terceiro fato, Jesus voltará. Repita comigo: Jesus voltará. Mais uma vez, Jesus voltará. Veja só o finalzinho de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Jesus trará em sua companhia. Jesus trará. É claro que ele está dizendo que Jesus virá e ele trará os mortos ressuscitados com ele. Então Jesus voltará aqui. Quem acredita que Jesus já esteve na terra? Quem acredita? Então foi só o começo da missão dele. A missão de Jesus se completa com sua volta. Jesus prometeu que voltaria e está nas Escrituras. Veja só o versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, ele está falando de Jesus. E aí eu sublinhei, lá no meio do versículo, descerá dos céus. Então Jesus Cristo mesmo cruzará os céus de volta às regiões mais baixas da existência. O mundo material, o planeta Terra. Jesus voltará aqui. Se você sempre imaginou como Jesus era, sempre quis ter vivido no tempo de Jesus, aguenta seu coração, porque uma nova chance será dada a essa existência. Jesus voltará encarnado e glorificado. Jesus voltará. A Bíblia garante isso em centenas de passagens bíblicas. Centenas. Veja só da boca de Jesus. João 14, versículo de número 3. E quando eu for, todos nós sabemos que ele foi, e vos preparar lugar, veja o que eu sublinhei. Leia comigo. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então Jesus mesmo disse que voltaria, e ele voltará para nos buscar. Quarto fato, nós ouviremos Jesus. Quando Jesus voltar ao mundo físico, isso acontecerá em duas etapas. Encarnado. Os discípulos ouviram a voz de Deus poucas vezes. No dia que Jesus era batizado por João, eles ouviram Deus dizendo: esse é o meu filho amado, nele eu me comprazo. No dia que Jesus foi transfigurado, Mateus 17, eles viram Jesus glorioso. De novo ouviram a voz de Deus. E Deus disse mais uma vez: esse é o meu filho, em quem eu me comprazo. Eles ouviram. Mas a Bíblia fala que muito em breve a voz de Deus será ouvida por cada filho. Ele nos chamará. Veja só o que diz 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
Não serão todos do planeta que ouvirão a voz de Jesus, mas aqueles que deverão obedecer à ordem dele ouvirão. Ele dará uma ordem e os seus irmãos, a sua noiva, ouvirá. Veja só, João 5, versículo 25. Guarde esse versículo no seu coração. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Não são todos que ouvirão, mas aqueles que ouvirem a voz do Filho viverão. Quando Jesus foi ao enterro de Lázaro e se propôs ressuscitá-lo, você lembra o que Jesus fez? Jesus disse: Lázaro, vem. Ele chamou Lázaro pelo nome, chamou Lázaro para fora do sepulcro. Jesus chamará todos os mortos que forem escolhidos para a ressurreição pelo nome, e eles sairão do mundo dos mortos. Os que estiverem vivos também ouvirão o chamamento. Eu aguardo esse dia. Eu já tive a impressão de ter sido chamado por Deus, e fui muitas vezes, mas era para orar. Já fui chamado, uma voz que eu pensei ser de Deus, para não perder a hora do trabalho, do devocional. De repente, teve um ano que nós fizemos a campanha das primícias com devocionais às 6 horas da manhã. Então eu tinha que acordar às 5 para preparar tudo. Então eu escutava essa voz chamando pelo meu nome. Mas eu tenho certeza que nesse dia, a voz que nós ouviremos jamais foi imaginada. Não houve um dublador na terra que tenha feito a voz de Deus ou de Jesus que tenha conseguido. A Bíblia fala que a voz dele se parece com o som de muitas águas. A voz dele se parece com o som de muitos trovões. E ao mesmo tempo ela diz que é uma voz mansa, voz que faz as montanhas tremerem, mas é carregada de amor e expressa a sua misericórdia. Os nossos corações tremerão, os nossos corpos serão transformados. Para você, talvez, dentro do alcance do que você pode fazer e imaginar, isso parece grande demais. E é, porque são planos de Deus e não de seres humanos. Nós só temos condição de saber que essas coisas irão acontecer porque Ele as contou a nós. Porque elas escapam ao alcance da nossa imaginação e fogem aos campos da natureza e da lógica. Agora sejamos sinceros. Deus teria que ficar dentro da pequeninez da lógica do raciocínio humano para que suas promessas do futuro sejam verdades? Será que Deus precisava fazer tudo dentro do quadradinho das leis da natureza para que seja verdade? Deus não pode simplesmente ser Deus nessa hora e fazer o que Ele bem entender. Coisas novas para um mundo novo. Em Cânticos ou Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 10, esse versículo é cantado há 3.000 anos, esperando a volta de Jesus. O meu amado fala,
e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Ele chamará seu povo, e nós iremos. Nós ouviremos Jesus. Em quinto, os mortos ressuscitarão. Se eles voltarão, não voltarão mortos. Ele poderia trazer uma turma de fantasmas para essa terra. Poderia. Ele poderia trazê-los todos mortos ainda. Mas não será assim que eles virão. Os mortos não voltarão para essa terra ainda mortos. Eles voltarão ressuscitados, ou seja, eles voltarão em um corpo ressuscitado. Deus te fez para habitar um corpo. Durante a morte, será a única fase em que ficaremos sem corpos. Mas então virá a ressurreição. Veja o versículo 16. Dada a sua ordem, no finalzinho, e os mortos em Cristo não são todos no dia do arrebatamento. Só ressuscitar Cristo é uma forma de dizer: todos aqueles que viveram em Cristo até o último dia nessa terra, eles ressuscitarão. E veja a palavra primeiro. Por quê? Porque depois haverá outra ressurreição. A primeira ressurreição será de todos os que são de Cristo, que já viveram nessa terra e morreram mantendo a fé. Voltando a João 5, nas palavras do próprio Jesus, versículo 28, veja só: não vos maravilheis disso. Não fique impressionado com essas coisas que ele está contando para a gente, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos ressuscitarão. Mas aí ele divide em dois grupos. Em azul, leiam por favor todos os homens. Então haverá uma ressurreição primeira de todos os que fizeram o bem, que são de Cristo, e eles ressuscitarão para a vida. Por favor, todas as mulheres leiam o que está de rosa. E haverá uma segunda ressurreição. E aqueles cuja vida foi gasta na contramão, contra Deus, sem esperança, sem fé, sem amor, sem fazer o bem, eles ressuscitarão para o juízo. Apocalipse fala sobre isso no capítulo 20. Você lê claramente que haverão duas ressurreições. Em sexto, os vivos, com os mortos ressuscitados, seremos arrebatados. Repita comigo: seremos. Mais uma vez, seremos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Já vi muito crente que não imagina que isso vai acontecer, mas vai. Veja em 1 de João 3,2, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. No arrebatamento seremos todos transformados, e este corpo mortal será transformado, e receberemos um novo corpo. Por fim, o que todos desejamos, haverá vitória total. Que vitória é essa? Você ficar milionário, ganhar na Mega Sena? Você acha que isso é a maior coisa que pode acontecer? Você tem certeza que Deus é tão minúsculo que isso é a maior coisa que Ele pode fazer por alguém? Você acha mesmo que ser bilionário, milionário, é a maior coisa que pode acontecer na história de alguém? Eu te garanto que o rico que conviveu com Lázaro, e foi um cara que tinha tudo o que precisava, entrou na eternidade miserável. E Lázaro receberá o que dinheiro nenhum é capaz de proporcionar.
As riquezas do mundo, para Deus, servem de asfalto da vida futura. 1 Tessalonicenses 4,17 diz que estaremos para sempre com Deus. Isso não é vitória total? Para sempre? Para sempre com o Senhor? Nunca mais seremos subjugados, nunca mais escravizados, para sempre com o Senhor. Filipenses 3,20 fala que viveremos nas regiões celestiais, em uma pátria celeste. Hoje, os seres humanos já vivem em outros lugares, além da terra. Existe o mundo dos mortos, e eles vivem nesse lugar. Jesus falou em João 14, versículo 3, que Ele voltaria para nos buscar e nos levaria para Ele. Ele vem, é promessa dEle, e nós precisamos aguardá-lo. Isso tem que consolar o nosso coração, nos encher de esperança. Devemos nos confortar com essas palavras. É assim que terminou 1 Tessalonicenses, capítulo 4, lá no versículo 18. Permaneça crendo, ligado a Deus, permaneça ligado ao Senhor, buscando a sua presença, o seu amor, porque Ele vem. O Rei, Ele está voltando. Você acredita nisso? Viverá isso? Sim ou não? Feche os seus olhos. Senhor, nós pedimos a sua graça sobre as nossas vidas. Nós acreditamos de fato no seu retorno. Aqueles que não sabiam disso, ou não entendiam direito, eu peço ao Senhor que abra a mente dessas pessoas e dê a elas mais oportunidades além dessa, para que entendam melhor sobre esse assunto. Que o coração de cada um de nós se encha com as palavras dessa bendita esperança. Que cada um dos teus filhos e filhas viva na expectativa do seu retorno. Porque é certo que o Senhor virá, é certo que o Senhor voltará, é certo que o Senhor voltará. Que todos nós, ó Deus, mantenhamos a nossa fé em Ti. Que todos nós, ó Senhor, mantenhamos os nossos olhos voltados para Ti. Eu oro por aqueles que desconhecem totalmente isso. Oro por aqueles para quem essas promessas parecem absurdas. E peço ao Senhor que ilumine a mente de cada pessoa dessa. Que o Senhor encha o coração deles do seu Espírito, da sua glória. Que o Senhor revele a sua palavra. Que eles sintam vontade de estudar tudo o que o Senhor disse sobre isso. Que eles sintam vontade de entender tudo o que o Senhor ensinou sobre este assunto. E vivam na esperança do retorno. Vivam na esperança do retorno. Porque o Senhor vem, nós sabemos. Muito em breve ouviremos o Senhor chamar o nosso nome. Muito em breve ouviremos o Senhor nos retirar desta terra. E queremos nos encontrar contigo. Queremos viver nesse lugar de glória, Pai. Queremos. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Ele está voltando. Ouviremos o nosso nome. O Rei está voltando. Ele chamará o nosso nome. O Rei está voltando. Ele me chamará, te chamará. Ele vem me buscar. Aleluia.